Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Past Lives, filme dirigido e escrito por Celine Song, uma produção da A24 que teve grande rodagem na temporada de festivais no primeiro semestre desse ano, sempre com uma boa repercussão, e tem algo que até chama atenção nesse sentido. Eu vejo, quem sabe de maneira até forçada, isso a gente pode discutir, mas uma tentativa nos Estados Unidos de vincular desde cedo Past Lives naquela categoria de filme fenômeno. Você pode pegar no ano passado, da própria produtora, o caso de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que aí consegue um fenômeno de repercussão entre abril e março e, consequentemente, vira um fenômeno de bilheteria. Past Lives, eu já adianto, é completamente diferente porque ele está voltado para um outro tipo de rodagem inicial, voltada para festivais e com uma dificuldade maior de arrecadação, consequentemente. Então ele tem um lançamento nos Estados Unidos e, mesmo com uma boa repercussão, mesmo sendo aclamado nos festivais, com uma boa rodagem, você tem incerteza sobre a distribuição internacional, como no exemplo do Brasil, a distribuidora que está com o filme, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não sabe se coloca nos cinemas ou se lança direto para streaming. Bom, pessoal, eu me emocionei em muitos momentos desse filme pela sutileza da Celine Song em lidar com a questão envolvendo relacionamento e intimidade também, e para isso ela usa um conceito coreano que é o do In-yeon, o de vidas passadas, em que se você conhece uma pessoa é porque já tinha conhecido essa pessoa em uma vida passada. Então é um conceito que ele é apresentado e que até no primeiro momento eu pensei no seguinte: olha, vai ser um limitador tremendo, porque você precisa comprar toda essa ideia para conseguir aí ter o desenvolvimento satisfatório da narrativa. E sim, ele é determinante, ele é importante para o título, mas não existe uma imposição, existe muito mais uma dúvida sobre o e se. E se a pessoa não tivesse tomado uma atitude, e se a família tivesse optado por uma outra coisa no período da infância, e se essas pessoas que se conheceram tivessem um outro caminho? O e se é determinante para a experiência. Isso em alguns momentos acabou me afastando um pouco da história, especialmente por rupturas temporais, mas como estabelecimento de um cenário, de uma história íntima criada, a diretora está de parabéns porque Past Lives te dá pancadas. E aí eu digo pra vocês também, na saída da minha sessão desse filme eu fiquei bem impressionado com a quantidade de pessoas que estavam saindo com a cara inchada de tanto chorar. Nora, interpretada por Greta Lee, e Hae-sung, interpretado por Seon Min-in, vivem uma história de reencontros. Amigos próximos na infância, eles acabaram se separando após a família de Nora ir para o Canadá, mas conseguiram uma reaproximação graças a ferramentas de comunicação instantânea. Anos depois, Nora está casada com Arthur, interpretado por John Magaro, e vive em Nova York, e mais uma vez encontra Hae-sung, que visita a cidade. Me agrada muito a maneira como a diretora ela coloca tópicos de interesse para ela também, pessoais, para análise nesse filme. Então você tem duas pessoas que deixam a Coreia do Sul e acabam se reencontrando nos Estados Unidos. Essas duas pessoas têm vidas completamente diferentes. A Nora, que é interpretada pela Greta Lee, ela já tem um relacionamento, ela vive feliz em Nova York, só que aí você começa a discutir a questão da cultura, da identidade, da migração. E existe sempre uma fina linha de dúvida que acompanha Past Lives desde o primeiro minuto, com essa questão recorrente do e se. E se eles tivessem ficado na Coreia do Sul? E se a família da Nora nunca tivesse ido para o Canadá? O grande diferencial do filme é acompanhar essa jornada por 3 momentos diferentes, que colocam em jogo uma ligação de pessoas que estão próximas em um momento, acabam se afastando, se reencontrando e depois acabam se conhecendo novamente com objetivos diferentes e planos totalmente diferentes daqueles firmados pela inocência infantil. Eu também acho que um dos trunfos desse filme depende muito de uma ligação subjetiva que você pode fazer na aplicação desse conceito e do que é discutido durante o filme para a tua vida. E esse é um ponto que eu acho bacana de mencionar, porque em muitos romances e dramas você tem histórias tão fechadas para especificidades que a narrativa só conseguiria rolar caso um conjunto de coisas fossem aplicadas simultaneamente. E Past Lives é o tipo de filme que ele tem essa narrativa que você pode expandir, que você pode com certeza aplicar o conceito para a tua vida. E Past Lives é mais abrangente por estimular uma reflexão permanente entre passado e presente, de como muitas pessoas passam por nossas vidas e deixam marcas profundas que podem ser resgatadas mesmo com muito tempo sem contato. E as atuações são extraordinárias. Eu teria que destacar a Greta Lee como Nora, porque a forma como ela conduz o filme, a forma como você, a partir de um sorriso dela ou de uma cena contemplativa, tende a notar as coisas também, a confusão de pensamentos, é muito bacana.
Isso engrandecido pela fotografia 35mm, pela trilha sonora, um bom acompanhamento. Não é aquele longa que ele vai te trazer uma visão da cidade, de querer falar muito sobre Nova York, de querer falar sobre sucesso profissional. Não, ele vai se fechar para a intimidade. Ele vai se fechar para esse conceito aplicado em um caso que pode ser um tanto quanto conturbado. Inclusive, eu vi numa entrevista que a diretora falou que muitas experiências do filme são experiências da vida dela e que ela começou a escrever e decidiu colocar isso com uma visão crítica em um longa-metragem, o que foi um acerto e tanto. Eu acredito que essa experiência é muito subjetiva e por isso eu já deixo a recomendação de antemão para que você coloque na lista, para quem gosta de drama, filmes que também falam sobre romance, sobre situações da vida, porque ele vai ter um impacto muito diferente de pessoa para pessoa da forma como você abraça esse conceito base. Por exemplo, eu confesso que eu tenho algumas dificuldades com esse filme pela maneira de como ele cola transições temporais e rupturas temporais pelo conceito de vidas passadas. Isso me incomodou em um momento quando você tem em uma ruptura temporal a questão do EC como determinante, e que aí você só pode especular. Mas é um filme muito interessante sobre decisões, paixão, romance, decepção, frustração, com um tom que na minha leitura é um tom melancólico do início ao fim, que pode ser diferente para a diretora pela experiência pessoal dela no cinema, como pode ser muito diferente para você da maneira como você vai lidar com esse conceito. Para Past Lives, nota 8. Eu tô recebendo muito aqui no canal uma questão que é a seguinte: para quem está acompanhando a temporada de festivais, será que esse filme pode chegar na temporada de prêmios como um grande favorito? E aí eu tenho que mencionar 3 coisas. Primeira coisa, passagem por festivais. Ele tem uma boa repercussão, isso seria um fator extremamente importante. Segunda coisa, será que esse filme vai ser preferência da A24? Então isso você já começa a questionar quando eles têm zona de interesse do Jonathan Glazer saindo de Cannes, com certeza vai fazer um circuito complementar aí entre Veneza, Toronto, Nova York, Londres e tantos outros festivais. Então eu já não considero que esse filme seria a preferência do estúdio. Também não acredito que esse filme vai ficar escanteado totalmente do tipo First Cow, que ganha uma que outra menção em um círculo de crítica. Acredito que a temporada da crítica até pode dar um suporte para esse filme, mas a questão final, a terceira questão é a seguinte: será que é interesse da distribuidora fazer uma campanha ampla de lembrança, como eles fizeram para tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Porque um filme lançado no começo do ano é bem difícil trabalhar para o restante da temporada, quando você tem várias opções. Essa pode ser uma dificuldade extrema da equipe que está envolvida nesse longa aqui. Eu vou torcer pelo reconhecimento de todo modo e torço também que chegue em mais cinemas do mundo todo, que a distribuição não seja um fator que pode se tornar um problema a longo prazo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!